dividir a verdade e apresentar a meia-verdade que sobra através da única voz que a burguesia tem para usar. A voz que contrapõe uma ironia humilhante a todo e qualquer ideal. A voz que contrapõe piadas à tragédia. A voz que contrapõe o bom senso dos assassinos aos excessos do homem bom. Por enquanto, somente 4.000 assinantes têm o telecinema em casa. Em um ano serão dezenas de milhares. Não, serão milhões. Milhões de candidatos à morte da alma. Pasolini inicia seu filme com imagens de guerra, morte e miséria humana, como as da Revolução Húngara de 1956, optando por ser um comentador dos graves acontecimentos da época, sem se dobrar a uma cronologia imposta pelo material fornecido. O recorte é temporal, mas as sequências não obedecem a esta ordem. É dessa forma que Pasolini escolhe oferecer as outras metades da verdade narrativizada pelos meios de comunicação de massa, alternando textos e prosa. Não, acho que é isso. Que apresentam os eventos, muitas vezes com um tom carregado de ironia e poemas quase sempre acompanhados por música, lidas, na sua maior parte, pelo artista plástico Renato Guttuso. Assim, as agressivas manifestações anticomunistas nas capitais europeias são esvaziadas de um real significado pela poesia de Pasolini, citando um trecho poético do filme. Se não se grita viva a liberdade humildemente, não se grita viva a liberdade. Se não se grita viva a liberdade sorrindo, não se grita viva a liberdade. Se não se grita viva a liberdade com amor, não se grita viva a liberdade. Vocês, filhos dos filhos, gritam com desprezo, com raiva, com ódio, viva a liberdade. Por isso não gritam viva a liberdade. E as investidas neocolonialistas contemporâneas, as tantas guerras pela independência de países como Cuba ou os africanos, são acontecimentos lidos de modo lúcido e visionário, de forma a oferecer análise sobre o mundo que até hoje se mantém atuais. Um outro trecho do filme que eu vou ler, em seguida eu gostaria de passar a sequência da Daniele. Surge um novo problema no mundo. Chama-se cor. Chama-se cor a nova extensão do mundo. Precisamos incorporar a ideia de milhares de filhos negros ou marrons, crianças com os olhos negros e cabelo pichain. Precisamos aceitar superfícies infinitas de vidas reais que querem, com inocente ferocidade, entrar na nossa realidade. Outras vozes, outros olhares, outros amores, outras danças. Tudo terá que se tornar familiar e engrandecer a terra. E aí, para não ficar só citando, eu gostaria de passar um trechinho de menos de 5 minutos. Tem tempo? Bastante? Você falou 12 minutos. Pode passar, por favor? Cuba è libera. Gente di colore, è nella vittoria che l'unico colore è il colore dell'uomo. La vittoria costerà sudore. I nemici sono fra gli stessi fratelli. La vittoria costerà terrore. I fratelli attaccati al terrore antico. La vittoria costerà ingiustizia. I fratelli, nella loro ferocia, innocenti. Combattere a Cuba. Forse solo una canzone poté dire cos'era il combattere a Cuba. Combattere a Cuba. Forse solo un ballo poté dire cos'era il combattere a Cuba. Combattere a Cuba. Era come combattere in mari inesplorati, fasto di guerre selvagge, combattere a Cuba. Ora Cuba è nel mondo. Nei testi d'Europa ed America si spiega il senso del combattere a Cuba. Una spiegazione feroce che solo la pietà può rendere umana. Nella luce del canto, il combattere a Cuba.
morire a Cuba. Forse solo una canzone poté dire cos'era il morire a Cuba. Morire a Cuba era come morire a Napoli o Siviglia, fasto di decessi miserabili. Morire a Cuba. Ora Cuba è nel mondo. Nei testi d'Europa e d'America si spiega il senso del morire a Cuba. Una spiegazione feroce che solo la pietà può rendere umana nella luce del pianto, il morire a Cuba. Gioia dopo gioia, vittoria dopo vittoria, gente di colore dall'Africa a Cuba. Gente di colore è nella vittoria che l'uomo non ha colore, è nella gioia che l'unico colore è il colore dell'uomo. Voce dell'umorismo sciocco, della paura della cultura. Scatenati, è il tuo momento. Tira il tuo sospiro di sollievo, voce della quotidiana volgarità. A quanto pare il jazz non conosce barriere e confini perché affratella nel ritmo frenetico del cosiddetto divertimento gli uomini di tutte le latitudini e di tutte le fedi. Insomma, Gershwin e Armstrong hanno battuto Carlo Marx. Eva Gardner ama molto il nostro paese e tutte le occasioni sono buone perché in un ritaglio di tempo tra un film e l'altro si imbarchi su qualche aeroplano diretto a Ciampino e anche quest'anno ha preso l'aereo per Roma. Dunque, bentornata Eva! La bellissima Sofia Loren che... A gente pode comentar. Continuando, então, a realizar um documentário, segundo nos diz Comoli, novamente, filmamos também algo que não é visível, filmável, que não é feito para o filme, não está ao nosso alcance, mas que se encontra lá com o resto, dissimulado pela própria luz, ou cegado por ela ao lado do visível, sob ele, fora do campo, fora da imagem, mas presente nos corpos e entre eles, nas palavras e entre elas, em todo o tecido que trama a máquina cinematográfica. Filmar os homens reais no mundo real representa estar tomado pela desordem dos modos de vida, pelo indizível das vicissitudes do mundo, aquilo do real que se obstina a enganar as previsões, impossibilidade do roteiro, necessidade do documentário. La Rabbia não é exatamente um documentário e não teve um roteiro prévio, mas a citação de Comoli elucida a tarefa que se propôs o cineasta que deu àquelas imagens um discurso alternativo. Pasolini conseguiu ver o que estava ao lado do imediatamente visível, isto é, propôs que se enxergassem possíveis, devires, existências que ali estavam, mas que não eram, ou são, vistos, pois não pertenciam, ou pertencem, ao regime de coisas visíveis a que estamos submetidos. As operações de seleção e combinação das imagens buscaram dar a elas a voz que o jornalismo naturalmente lhes tira, transformando as pessoas retratadas de objetos a sujeitos, e ofereceram a esses sujeitos uma narrativa alternativa. Pasolini quis inscrevê-los na história, recuperar sua presença nas imagens e trazê-las para o discurso, restituindo seu corpo na imagem. Para fazê-lo, produziu um discurso distinto que contemplou no mínimo 2 textos, como já assinei. As partes em prosa retomam os fatos históricos e os reescrevem, e a poesia sobrepõe uma camada de lirismo aos sujeitos, eventos e lugares recuperados nas imagens. Conforme diz Betânia Amoroso, Pasolini não dessacraliza o mundo. O que faz é ressacralizá-lo, alterando, porém, os lugares e as coisas que usualmente são considerados sagrados, como já fizera, aliás, em A Catone e A Ricota.
Com La Rabbia, Pasolini fez sua primeira investida cinematográfica no outro, um outro não italiano, não europeu, pertencente às sociedades mais primitivas, onde reconhece sua paixão. Não é à toa que nos anos seguintes realizará obras documentais e ficcionais ancoradas nessas sociedades. Algumas planejará, né? Como já apresentou o Frederico. Este outro, que normalmente não tem voz, não tem psicologia nas imagens inimigas, na própria história. Ao analisar o uso da subjetiva indireta livre por Pasolini, Ismail Xavier explica que o tipo de experiência, mundo interior, que o discurso indireto livre põe como mediação para a percepção das coisas, é a experiência, o estilo de percepção de alguém que é portador de uma cultura estranha à da plateia. Tal portador está ali para afirmar uma diferença, representa uma alteridade, o confronto entre passado, mundo arcaico do mito, experiência da natureza própria ao camponês, e presente, sociedade burguesa, técnico-urbana. Como resultado, a invenção estilístico-formal passa a ter um correlato de tipo antropológico, código cultural do outro, referência a uma vivência coletiva do mundo. Termino a citação. As outras civilizações não são somente as africanas, Cuba ou Índia, mas são também outras civilizações do subproletariado, os acatones, mamas roma, estrati urbanos e também os sertanejos suburbanos ou favelados, se trouxermos o olhar pasoliniano mais para perto. Após terminado o filme, Pasolini recebe a notícia de que nele haveria uma segunda parte, dirigida por um de seus opositores ideológicos, Giovannino Guareschi. Guareschi era escritor, jornalista e humorista, um poeta vendido, o contrário absoluto dos raivosos, estes sim verdadeiros artistas, segundo Pasolini. Poeta vendido, segundo Pasolini. Com sua parte já pronta, Pasolini aceita não só dividir o filme com o opositor, como também abre mão de 16 minutos iniciais, justamente aqueles mais italianos, com imagens do funeral de De Gasperi, paisagens da Itália e cenas da televisão italiana, como aquela que eu li inicialmente, que está presente no roteiro, mas não no filme de 1962. O embate entre os dois autores passou a ser o mote do filme, que se abre com a seguinte chamada: duas ideologias de tendências opostas respondem a uma dramática interrogação. Por que a nossa vida é dominada pelo descontentamento, pela angústia, pelo medo da guerra, pela guerra? La Rabbia parece ter, portanto, a raiva como espinha dorsal. De novo, recuperando Davi. Tá. Antes, durante e depois. Espinha dorsal inflamada. Durante e depois. Vou começar de novo. La Rabbia parece ter, portanto, a raiva como espinha dorsal, antes, durante e depois. A raiva que impulsiona o gesto artístico, como lhe é de costume, a raiva pela matéria-prima, as imagens inimigas, e, finalmente, a raiva pela imposição do produtor e pelo embate indesejado com o opositor ideológico. O filme de Pasolini e Guareschi não teve destinatários. Foi lançado em 63 e, quase sem público, foi logo tirado de cartaz e esquecido. Hoje pode ser facilmente encontrado na rede, mas são poucos os trabalhos a ele dedicados, talvez por estar ainda assombrado pela crítica de então, majoritariamente negativa, além de rara. Mas em 2008, num impulso de historiador orientado a salvaguardar toda a contribuição artística e o pensamento de Pasolini, Tati Sanguinetti tem a ideia de reconstruir os 16 minutos imaginados pelo poeta e propõe ao cineasta Bernardo Bertolucci a incumbência de curar a inserção das cenas do arquivo do Instituto Lucia a partir do roteiro pasoliniano publicado em Period Cinema da Mondadori. Hoje existe, portanto, o filme La Rabbia di Pasolini, uma hipótese de reconstrução de 83 minutos, lançado em 2008 no Festival de Veneza, em sua inteireza, como desejara há mais de 50 anos nosso poeta raivoso. Tem mais 2 minutos? Ao final do roteiro de La Rabbia, nesse volume de Cinema, há um adendo, talvez um roteiro nunca filmado, um curtíssimo filme que se encontra perdido em algum lugar, eu não encontrei. É chamado Resposta a Guareschi e diz: Excelentíssimo Guareschi, como todo humorista que se respeite, e eu quero respeitá-lo, o senhor é um reacionário. Por isso, sei bem qual será a sua raiva reacionária.
Será a raiva de quem vê o mundo mudar, isto é, fugir-lhe, porque os reacionários são doentes, espíritos sem pés. Sei bem que será exaltado, sei bem quem será exaltado e quem será humilhado em seu filme nesses últimos 10 anos de história de nossa vida. O Senhor está na direita, defendendo as instituições, porque tem medo da história. Os monumentos não são perigosos, no máximo são feios, e o Senhor é insensível à feiura. O Senhor é insensível à feiura, por isso escolheu a mediocridade. É esta a razão pela qual, se eu o respeito como humorista, o respeito menos como escritor. E exatamente porque o Senhor usará as armas da mediocridade, do qualunquismo, da demagogia e do bom senso, o Senhor será vencedor dessa nossa polêmica, eu bem sei. Mas qual é a verdadeira vitória? Aquela que faz bater palmas ou aquela que faz bater os corações? Esse roteiro está entremeado ali está entremeado pelas imagens que acompanhariam os dizeres. Né? Finalmente, a frase que dá título a esse texto, a essa apresentação, se apertam na porta com Pietro il Buio. Ela não se refere exatamente a esse filme, não foi dita por Pasolini, mas por um de seus entrevistadores em 1966. Mas essa frase, abrir uma porta e ver atrás dela a escuridão, traduz o grande paradoxo vivido por Pasolini durante toda a sua vida. Obrigada. Boa tarde. Dois computadores, que confusão, né? É porque eu não selecionei os trechos como deveria ter feito, então estou com os dois filmes inteiros aqui, estou achando mais fácil fazer como fez o André e localizar por aqui, né? Bom, enquanto o André me ajuda aqui. Desculpem, viu? Gastando precioso tempo. Já perdi uns 3 minutos nessa. Bem, eu vou... Esse negócio de marcar tempo, eu gosto não. Então, realmente eu queria, começar, claro, agradecendo Davi e Manuel pelo convite. Estou super honrada de estar aqui, né, participando desse seminário tão rico. Um pouco nervosa também. Isso que eu vou apresentar são notas, né? Vou tratar em parte desse filme, que são as notas para uma Orestia africana do Pasolini, e apresentarei notas também, assim, acho que não consegui chegar aonde talvez eu pudesse chegar nesse diálogo que eu vou propor entre o filme do Pasolini e um filme brasileiro contemporâneo, que é o Orestes, do Rodrigo Siqueira, mas enfim, compartilho com vocês para que a gente, quem sabe, consiga avançar um pouco mais no debate, né? Se houver tempo e se vocês se interessarem por essa conversa. Tá copiando, né? Tá bem. Aí se você, qualquer coisa, posso te pedir ajuda? Tem mais tempo? Vamos lá. Bem, proponho estabelecer um diálogo entre o gesto de deslocamento e atualização do mito grego de Orestes, tal como referido pela trilogia de Ésquilo, a Orestia, em 2 filmes que dela se apropriam. As Notas para uma Orestia Africana, realizadas por Pasolini em 1970, e o filme brasileiro Orestes, de Rodrigo Siqueira, lançado em 2015. Como você sabe, os filmes são suficientemente diferentes para que pareça mais prudente mantê-los bem separados. Mas me arrisco a propor essa aproximação, provavelmente desmesurada e excêntrica. Não sendo uma conhecedora, bem longe disso,
foi uma forma que encontrei de me aproximar e tentar contribuir de algum modo com esse seminário, né, para que vocês me convidaram. Pensei também, risco por risco, o interesse dos dois filmes, que vou tentar fazer dialogar, tem a ver, claro, com o risco que se colocam, com os riscos que se colocam. Por lado a lado, montar universos, contextos e formas de vida tão distantes quanto aqueles da Grécia Antiga, de novo, tal como referidos na tragédia, de um lado, e de outro, da África pós-colonial, de final dos anos 60, no filme de Pasolini, ou do Brasil de 2015, 30 anos depois do final da ditadura militar, no de Rodrigo Siqueira. Assumo então de saída que os dois filmes apostam. Eu vou fazer uma apresentação talvez um pouco escolar, ginasial, né, Manuel? Mas senti necessidade de fazê-lo para mim mesma, né? Porque de algum modo o texto, claro, refere o meu percurso, assim. Assumo então de saída que os dois filmes apostam na possibilidade de transposição da tragédia, atualização do mito antigo, para cada um a seu modo, sondar o presente em sua relação com o passado histórico, de territórios relativamente precisos. O continente africano, em 1969 e 70, e o Brasil em 2015. Para manejar esse diálogo, escolhi dois eixos de abordagem e de problematização que vão aparecer na minha fala imbricados. Um temático, outro formal. Acho que é mais ou menos isso. O temático, digamos assim, seria a sobrevivência do passado no presente. Eu assumo que os dois filmes fincam seu processo de elaboração histórica numa aposta em relação entre passado e presente, e, claro, antes disso, no gesto de atualização do mito grego em contextos inteiramente outros, né? A África pós-colonial, o Brasil de hoje. E o segundo eixo, ele se refere às formas peculiares do que eu chamaria de uma estética da elaboração em cada filme. Aqui o meu pressuposto é de que os dois filmes se colocam sob a forma de apontamentos, de experimentos, ensaios ou procedimentos que configuram uma espécie de estudo ou de pesquisa, de formas fílmicas para transpor o texto trágico, e que ambos mantêm uma expressiva abertura. Claro, cada um a seu modo, né? São muito, muito diferentes, como você sabe, mas enfim, que ambos mantêm uma expressiva abertura. Tanto no que concerne a uma certa indecidibilidade narrativa, de gênero, de enquadramento, que tipo de filme é esse, como situá-lo, como enquadrá-lo, como que esses filmes abrigam na montagem sequências tão heterogêneas, é o caso dos dois filmes, né? Quanto no que diz respeito à mensagem, à hipótese histórica que eles elaboram e veiculam, de acordo, quem sabe, com a proposta pasoliniana de suspender o sentido, de mantê-lo intermitente, sempre em aberto. Então, eu vou fundir, na verdade, num movimento só, uma apresentação breve dos filmes, a exploração desses eixos que norteiam o diálogo e a análise propriamente dita. Eu vou no entremeio mostrar algumas imagens. Acho que do filme do Pasolini, talvez um trechinho bem curtinho, porque já vimos, né? Um trecho na apresentação do André, na apresentação do Fred também, alguns trechos. Então, vamos lá. Em seu estudo A Vida Clara, que vocês conhecem certamente, o Michel Laroutte defende a centralidade da anacronia no trabalho artístico e intelectual de Pasolini. Ela seria, ao mesmo tempo, arma de combate e instrumento de análise, eu cito agora, extrair do passado uma forma de vida para contrapô-la do presente, representava assim em Pasolini a operação que lhe garantia aquele distanciamento da atualidade indispensável à sua interpretação. Mas era também justamente o que lhe permitia recusar que as coisas modernas passassem por naturais e conduzir em relação a elas uma crítica objetiva. A anacronia aqui não é, portanto, expediente de evasão, mas o instrumento e a arma de que se servia Pasolini para identificar, descrever e denunciar racionalmente na atualidade os signos de algum processo histórico bem diverso de uma pura e simples evolução. Fecho aspas. Então, a tensão entre passado e presente e passado, provocada por esses recuos anacrônicos, se opõe então à crença no progresso e à celebração irrefletida do novo, típicas de um regime moderno de historicidade. Mesmo que a história seja vista como uma evolução, uma superação contínua de dados, dizia Pasolini, e aqui eu cito aquela entrevista com o Jean Duflo, esses dados jamais são destruídos, eles permanecem. É talvez irracional, mas é assim. Esse trechinho é uma citação do Pasolini na entrevista. Os recuos anacrônicos põem em destaque o mito e a dimensão sagrada da vida, tão importantes para Pasolini. Ao lançar mão da mitologia grega, filmando Édipo Rei, Medeia ou estudando em seus apontamentos uma transposição da Oreste em África,
Pasolini não apenas adapta as tragédias, mas atualiza no cinema, com o cinema, essas narrativas, compactuando com a continuação de um certo mundo mítico que acreditava ameaçado em seu tempo. A essa retomada das tragédias, que por sua vez retomam narrativas míticas, corresponde, como se sabe, a aposta de Pasolini no terceiro mundo, na África em específico, que ele chamou num poema de sua única alternativa e que investiu por algum tempo de uma alteridade potente, o fora, né, como disse ontem o Vinícius, um contraponto vivo ao genocídio neocapitalista das culturas arcaicas que se observava na Europa. A África, então, esse mundo outro, ofereceria cenários, no sentido forte, para a transposição das narrativas míticas gregas. Se a África serve à encenação do mito, o mito serve à compreensão da África. Veremos como Pasolini irá explorar, na abordagem do continente, o conflito entre tempo mítico e tempo humano, se é que se pode dizer assim, que a Orestes põe em cena. A tensão entre forças do passado e do presente, arcaicas e modernas, mais ou menos passível de síntese ou, ao contrário, contraditória e irreconciliável, está na base das notas africanas e de Medeia, né, de que, enfim, filme que foi discutido hoje na mesa da manhã. Bom, então eu fico um pouco com o desafio de tentar caracterizar como se daria essa peculiar operação anacrônica, no caso das notas para uma Orestes africana, já que estou assumindo que elas trabalham, como outros filmes, ensaios e poemas de Pasolini, o Laúde vai dizer toda a sua obra, né? Deslocamentos no tempo que fornecem parâmetros para a identificação e avaliação de processos atuais. Nesse filme realizado a partir de imagens produzidas em Uganda e na Tanzânia, sobretudo, não é? O mito grego é apropriado e atualizado para exprimir a possibilidade, bastante distinta do que se passaria então na sociedade europeia, de coexistência sintética e positiva de forças arcaicas e modernas na África em processo de descolonização. O conteúdo da tragédia não oferece então em bloco um contraponto, ele é convocado por analogia, oferecendo inteligibilidade à sociedade africana contemporânea, que, pesquisada como cenário da transposição, tem no mesmo movimento sua atualidade diagnosticada e seu futuro, em alguma medida, projetado. A Orestes prefiguraria, por assim dizer, a experiência africana em processo intenso de mudança, na passagem, aqui eu cito Pasolini, quase brusca e divina, de um estado selvagem para um estado civil e democrático. Então, fecho aspas. Então, eu queria sublinhar, nesse primeiro momento, que essa dinâmica anacrônica não compreende só um recuo, né, na convocação do mito, mas também uma projeção para o futuro, de futuro. A montagem de Pasolini realiza essa espécie de prefiguração. Gostaria de observar, então, de maneira mais fina, a operação formal proposta pelo diretor. Como se sabe, apontamentos têm a forma de um estudo para um filme nunca realizado, o estudo sendo, então, o próprio filme que conhecemos, né? Nele, a analogia, diferentemente dos filmes de ficção, é trabalho explícito, a descoberto, de montagem. Há imagens documentais realizadas na África Central e Oriental, com exceção de 2 sequências feitas nos Estados Unidos e em Roma. Pasolini sobrepõe um comentário sonoro no qual tece considerações sobre a transposição, lê trechos da Orestes, identifica o potencial desse ou daquele africano, dessa ou daquela paisagem ou situação filmadas, para desempenharem papéis, cenários e situações dramáticas em sua transposição por vir da tragédia grega. Ou seja, a África contemporânea comparece em imagens, já a tragédia é referida pelo comentário sonoro de Pasolini. Algumas sequências na segunda metade do filme diferem um pouco, inclusive o trechinho, né, é uma imagem no trechinho que a André mostrou, que tem o Orestes, né, o ator que Pasolini teria, num primeiro momento, escolhido, que encena essas sequências que diferem um pouco como Orestes no filme, porque são sequências compostas a partir de pequenas encenações de trechos do terceiro tomo da trilogia, né, das Eumênides em cenários africanos. Essa operação de dissociação entre imagens e sons é reforçada pelo uso de fragmentos musicais não diegéticos, o free jazz, coros e outros elementos. Sobrepostas, então, as imagens documentais, incluídas algumas imagens de arquivo, de que o Pasolini se apropria, né? Imagens de arquivo da Guerra de Biafra, uma guerra civil separatista, ocorrida na Nigéria, né? Se não estou enganada, entre 67 e 70, e a presença do texto da tragédia, por vezes citado literalmente, noutras comparecendo na forma de uma síntese narrativa,
na referência às características de um ou mais personagens ou nas reflexões sobre a pertinência de sua transposição na voz-over do próprio autor. Ora, Pasolini, que abraça o cinema a partir dos anos 60 para superar as mediações poéticas ou romanescas que interpunham entre ele e a vida uma espécie de parede divisória simbólica, uma tela de palavras, segundo seus próprios termos, adota deliberadamente nas notas africanas a mediação de uma grande obra, do texto da tragédia, traduzida, aliás, por ele mesmo, interposto entre o espectador e as imagens do mundo. Imagens documentais que, muitas vezes, não ultrapassam o regime da mostração cênica e nos interpelam diretamente. Há, por exemplo, muitos olhares câmera, né, André falou disso, que colocam o diretor em cena e devolvem o nosso olhar, nos interrogando. Resulta uma interessante tensão entre fragmento e operação de montar, entre a imediatez do registro e a convocação do texto na montagem, entre a presença singular, nossa, passei uma porção de páginas aqui, entre a presença singular dos filmados, de seus rostos, a que Pasolini dava grande importância, como se sabe, o Fred também falou algo sobre isso, e relações subterrâneas entre essas imagens propostas pela maneira como se aciona a tragédia, sugerindo conexões entre cada registro único e uma narrativa maior. É claro que essa tensão, esse conflito constitutivo assim, da forma fílmica, não se resolve. Vem dela, vem dele, aliás, a grandeza do filme. André falou muito bem, né, como é que a realidade filmada, tal como inscrita nas imagens, parece sempre vazar aquém ou além dos termos da analogia proposta por Pasolini. A montagem sustenta esse jogo entre os registros de encontros contingentes entre quem filma e quem é filmado e o modelo atemporal de inteligibilidade oferecido pela tragédia, mobilizado no diagnóstico mais abrangente das sociedades africanas pós-coloniais que Pasolini parece desejar trazer consigo e buscar reconhecer nesses países que visita e registra, como ele afirma no texto sobre a viagem a Marrocos que Davi trouxe ontem, né? Essa busca do reconhecimento muitas vezes frustrada, né? O cineasta exerce, então, sua grande aposta na montagem como lugar de atribuição de sentidos. Nesse ensaio, a analogia com a Orestia corresponde à própria operação de montar os fragmentos documentais heterogêneos registrados em África. Eu citaria o autor quando ele diz que qualquer tradução da realidade no cinema, eu cito, perde em matéria de continuidade temporal, de naturalidade do ser, de abertura misteriosa de significação, mas ganha em matéria de consciência histórica, de objetivação moral dos fatos e das ações humanas, em suma, de sentido. Fecho aspas. No caso, importa prefigurar um povo por vir, uma África por vir, síntese de arcaísmo e modernidade, de passado mítico e presente histórico, que não está exatamente nas imagens, mas é como que prometida, né, pelos agenciamentos da montagem. Incluídas aí as porções míticas figuradas na montagem das imagens da natureza e do free jazz que a André nos mostrou. Então, eu queria mostrar um trechinho bem curtinho. Deixa eu achar ele aqui. Tá tudo bem? Eu tô falando muito rápido? Tá ótimo. Não deu deixar. A gente queria pedir aqui para liberar o som. Estamos usando o computador aqui da mesa. Obrigada. Pode aumentar um pouquinho, quer saber? Questo invece è un mercato proprio all'antica, diciamo.
come devono essere una volta tutti i mercati, cioè per tutto in mezzo alla savana, e dove di tanto in tanto si radunano a scambiarsi le loro merci contadine. Questa gente colta nel suo d'affare quotidiano e la sua umile vita di ogni giorno dovrebbe essere la protagonista del mio film La bestiole africana. Sono loro che, appunto perché così realistici, così veri, hanno dentro di sé quel momento mitico e sacrale che faranno dire per esempio frasi come questa: Dio, se questo è il tuo nome, se con questo nome vuoi che ti invochi, ho soppesato ogni cosa. Io non conosco che te, a sciogliermi veramente dall'incubo che mi pesa sul cuore. Non trascurerò naturalmente le fabbriche, che sono la parte moderna dell'Africa. Questa è un'uscita dalla fabbrica, è una fabbrica nelle vicinanze di Dar es Salaam. Un'uscita dalla fabbrica che assomiglia a tutte le altre uscite delle fabbriche in tutto il mondo. Con delle ragazze di cui alcune sono ancora antica, arcaiche, paesane, diciamo, mentre altre sono già spregiudicate, moderne, avanzate, come per esempio questa. E con le fabbriche non trascurerò le scuole. Acho que a gente vê bem nesse trechinho as múltiplas assim, modulações do comentário sonoro do Pasolini, que se movimenta com liberdade entre o comentário direto das imagens realizadas na África e as especulações diversas em torno da Oreste e de sua pretendida transposição, né? Remetendo, variando justamente entre o comentário direto e esse gesto de remeter essas imagens a uma outra narrativa, né? A um outro espaço-tempo. Então, vemos também como que ele associa, né, os moradores da África filmados aos personagens da tragédia antiga, estabelecendo uma correspondência entre essas formas de vida a partir da força do mito, da expressão do sagrado no cotidiano, manifestação pré-histórica, talvez ele dissesse, em vias, se não de dissolução, de transformação radical, por conta, enfim, dos processos que se deram nessas jovens nações africanas aí a partir do começo dos anos 60, né? A leitura de uma fala de um personagem da Oreste é sobreposta a imagens de africanos que, num velho mercado, encaram a câmera. Estes que, nos afazeres cotidianos de sua humilde vida diária, têm seus momentos míticos e sagrados, segundo o comentário. Logo em seguida, e por isso eu trouxe precisamente esse trecho, Pasolini justapõe as imagens do mercado arcaico àquelas de uma fábrica, trabalhando a descoberto na montagem o contraste, a partir dessas imagens singulares, entre África antiga e moderna, que fundamenta o argumento de sua transposição. É interessante como a relação com a câmera de fato se modifica, né? Da expressão de reserva, opacidade, alteridade talvez radical nas mulheres e homens do mercado que se deixam retratar a uma certa distância, passamos por uma interação desafiadora, insinuante, lúdica, no jogo das moças que fogem, se escondem ou encaram frontalmente a câmera ao sair da fábrica. Bem, nas notas, então, a tragédia permite montar uma África a partir de imagens fragmentárias e heterogêneas, conectando retratos e registros singulares sob o argumento de um povo por vir e de um continente em vias de, híbrido de mundo mítico e tempo histórico, essa espécie de impossível coesão garantida até certo ponto pela referência trazida de fora, pela analogia com a Oreste. É claro que a dissociação, imagens e sons, parece impedir o fechamento do sentido. A própria forma do estudo assinala um porvir do próprio filme, ou seja, a analogia não se realiza aqui senão como um esboço, e daí resulta sua abertura, o caráter de coisa em processo, a intermitência do sentido. De todo modo, mesmo contudo que nessa viagem inscrita nas imagens fuja ou fissure o argumento, Pasolini aposta até o fim, né, mesmo com a contestação firme,
que ele enfrenta nas conversas com os estudantes africanos que ele reúne na Universidade de Roma. Mas enfim, Pasolini aposta até o fim, ou quase, vou comentar um pouquinho o finalzinho também do filme, na sobrevivência arcaica do passado mítico no presente moderno. Seu efeito seria positivo, tornaria específicas as jovens nações africanas democráticas. No caso do filme de Rodrigo Siqueira, que eu vou tratar um pouquinho agora, e à medida que for falando dele, trago de novo o filme do Pasolini, ao final vou tentar esboçar uma relação entre eles. No caso do filme de Rodrigo Siqueira, a síntese proposta na Orestes, cotejada ao presente brasileiro, aparece como um horizonte inalcançado. Nossa história nos colocaria aquém dela, sobretudo aquém do pacto civilizatório e da sublimação da violência justiceira, que a Orestes encena como passagem, como limiar da democracia formal, da lei e da justiça humanas. Trata-se então de mais um filme que aposta no deslocamento do mito para elaborar a história, elaboração que tem como fundamento, em Orestes também, a relação passado-presente. Embora estampe Orestes no título e reverbere em suas 3 partes os 3 tomos da trilogia de Ésquilo, a traição, a vingança, o julgamento, são os nomes das 3 partes, a relação com o mito e com a tragédia não é tão intensamente assumida e explorada como no filme de Pasolini. Ela é mais intermitente, menos convicta, não dá inteiramente o tom do trabalho de elaboração da história, como vocês verão. Se As Notas para uma Orestes Africana é um filme-estudo, cujo mote exclusivo, a princípio, é a transposição da Orestes em África, Orestes poderia ser chamado de um filme laboratório. Um laboratório de formas fílmicas para abordar e elaborar alguns dilemas históricos que constituem a experiência no Brasil, segundo o argumento do filme. Nele se incluem procedimentos muito heterogêneos. A investigação documentária mais tradicional, de fatos do passado e de situações da atualidade, a simulação de um tribunal, em diálogo mais direto, com a terceira tragédia da trilogia de Ésquilo, e até mesmo um experimento muito aberto, uma espécie de dispositivo que está no centro do filme. Não sei se todos assistiram o filme já. Né? O convite a algumas pessoas que não se conhecem para que interajam em determinados espaços sob a regência da equipe, que lança mão de aportes do psicodrama, incluída a condução em cena das interações por uma psicodramatista experiente. No processo de realização do filme, segundo o diretor, o mito grego funcionou como um disparador, um mote criativo. E se Orestes fosse brasileiro hoje? E se fosse filho de uma militante política e de um agente da ditadura militar infiltrado? No filme que resultou, a analogia com Orestes oferece uma espécie de moldura. O mito é moldura, eu diria assim, o trabalho de elaboração da história. Inclusive porque a relação com a trilogia de Ésquilo é anunciada nos letreiros iniciais e retorna com mais força na última parte do filme, na encenação desse tribunal em que o personagem Orestes dos Santos, acusado de matar o pai, é submetido a julgamento. É um personagem que dialoga, para quem não viu o filme, né, há um só tempo com Orestes, mítico, e com uma personagem documental que participa do filme, Nhaçande, cuja mãe, militante que combateu a ditadura, foi traída e entregue à polícia de Fleury por seu companheiro de clandestinidade, na verdade um agente infiltrado, o Cabo Anselmo. Mas voltando à moldura, é como se Orestes, o filme, reafirmasse o horizonte de um processo civilizatório truncado e incompleto, como se estivéssemos aquém do marco civilizatório, ou seja, como se nossa frágil democracia estivesse sempre ameaçada por retornos arcaicos, pela irrupção da barbárie e da fúria justiceira. Noutros termos, uma desmedida trágica caracterizaria nossa experiência social, marcada, e aqui eu cito um texto da Maria Rita Kell, que está no livro Que Resta da Ditadura, pela repetição sintomática, crônica da violência institucional. Emoldurada assim pela tragédia, cuja resolução sintética lhe oferece uma espécie de horizonte inalcançado, o filme traça seu trabalho mais preciso de história, uma aproximação entre o momento atual e o período da ditadura militar no Brasil. O que fundamenta a relação entre passado e presente é principalmente a violência ilegal de Estado, as práticas abusivas pelos poderes públicos de que são ou foram vítimas, direta ou indiretamente, parte significativa dos personagens do filme. Alguns deles, vítimas e familiares de vítimas da ditadura ou da violência policial hoje, vivem processos incompletos ou impossibilitados de luto. Processos que envolvem desaparecimentos forçados, cadáveres ocultados e não identificados, crimes encobertos e impunes. Aproximando esses personagens e suas histórias, o filme sugere permanências, retornos, latências, sintomas. O tal passado que não passa,
expressão que está no título de um livro sobre o legado, melhor, a sombra, né, das ditaduras no presente da América Latina e da Europa do Sul. Sugere permanências e, ao mesmo tempo, aposta na interação entre alguns sujeitos como espaço de elaboração, de diálogos, de expressões, de sentidos para essa irresolução trágica que nos acomete. Orestes põe lado a lado, então, crimes de Estado cometidos durante a ditadura militar, sobretudo os desaparecimentos forçados, e crimes cometidos pela polícia hoje, sobretudo o extermínio de jovens negros e pobres, cujos corpos restam por vezes não identificados, os ditos indigentes sem nome, enterrados em cemitérios como o de Perus, em São Paulo. Nomes sem corpos, corpos sem nome. É dessa terrível irresolução, dessa lacuna, que o filme lança a mão para trabalhar, de maneira muito simbólica, o que permanece entre nós, o que resta da ditadura. Lacuna que impede o luto e resolução que posterga a reparação, que mantém impunes os crimes cometidos sob a custódia do Estado ou por seus agentes, e que subjetivamente parece estimular o discurso sintomático da vingança, do justiçamento, do olho por olho, dente por dente. A permanência da barbárie seria fruto da irresolução e do apagamento. De algum modo, Orestes vincula a violência crônica de Estado no tempo à ausência de uma política de memória contundente e de um processo efetivo de reparação. Então, eu acho que eu vou mostrar um trechinho do filme, 2 trechinhos, já que, enfim, alguns de vocês não viram. Vamos lá. Nossa Senhora. Será que eu não gosto? Pode manter escuro? Pode, deve. Pode manter, por favor, apagado. Vou tentar chegar mais perto. Está desativado? Parece. Parece, né? É aqui que a gente vai fazer o trabalho? Aqui mesmo? Ah, então estou me antecipando à toa. Eu achei que a gente fosse para lá. Se você quiser andar sozinho primeiro. Ah, eu vou querer, viu? Puta que pariu, essa escadinha aqui não deixou saudade. Bom dia, gente.
aqui era o lugar onde eles brincavam com a gente. Brincavam de dar tapinha, dar choquinho. Posso subir? Por favor. Vou cortar aqui brutalmente para um outro trechinho, já na segunda parte do filme. Pai, me dou tem uma... Depois eu comento. Que cenas que ficaram na nossa lembrança de ontem, do nosso encontro de ontem? Eu me aproximo muito da dor que ainda os pais prenderam, assim, eu acho que eles ainda não mostraram. Você pode mostrar isso numa cena? Pode acender, por favor? Vamos lá? Pode acender, por favor. Bom, vou passar só uns minutinhos, tá, Manoel? Do meu tempo. Então, a gente viu o começo do filme, né? Primeiro, é uma panorâmica que se movimenta em plano geral pela paisagem de São Paulo, acompanhando o sobrevoo de um urubu ao som de música grega antiga. O plano emblemático, denso, é uma cifra. Orestes sugere com ele a interpenetração de tempos e a desmedida trágica de nossa experiência social. O urubu parece sobrevoar corpos mortos que o emaranhado de prédios não nos permitem enxergar. As primeiras imagens da visita de José Roberto Michelasso, ex-militante que participou da resistência armada contra a ditadura ao Doi-Cordi, onde ele esteve preso e foi torturado, reforçam a sugestão de uma memória obscura, traumática, guardada na metrópole atual. E a primeira parte do filme vai trabalhar mais detidamente uma dessas memórias, a de Soledad, mãe de Inha Sandy, militante da VPR morta pela repressão em 1973 em Pernambuco. A Inha Sandy é essa moça que no segundo trecho que vimos propõe ali no Teatro Taíbe, onde está acontecendo um desses encontros, essas interações, né, mediadas pela psicodramatista, entre alguns dos personagens, dos participantes do filme. A segunda parte do filme, A Vingança, essa de que a gente assistiu um trecho, começa, a gente não viu, com planos do cemitério de Perus, reverberando o agouro do urubu no plano de abertura. Vemos uma cova sendo aberta para receber um corpo, ou seria a exumação de ossadas de outros mortos. Sabemos que o cemitério de Perus imbrica, per se, a memória obscura da ditadura ao presente dos cadáveres desconhecidos lá enterrados, como o filho de Eliana. O filme trabalha no sentido de uma simetria entre corpos sem nome e nomes sem corpos, como se o recalque daqueles crimes durante a ditadura engendrasse repetições sinistras e mesmo uma escalada de barbárie. Como se no Brasil se amontoassem desgraças sobre desgraças, como brada o coro, referindo-se à casa dos Atreus, na Orestes. Orestes destaca a relação entre esquecimento e barbárie. Se a violência de Estado permanece, é porque o marco da reabertura democrática, a passagem da ditadura à democracia, não implicou efetivo esclarecimento, reparação, punição aos culpados, refundação simbólica da nação. Então, eu acho que não vai dar tempo, eu queria falar um pouco assim, sobre essas
formas de que se vale o filme nessa sua argumentação tácita, né? Ele instaura uma espécie assim, de laboratório de elaboração. Cada uma das 3 partes do filme difere muito uma da outra, são partes muito diferentes, e cada uma delas como que desdobra uma camada nova, que privilegia uma forma assim, inédita de trato com a matéria histórica que ela mobiliza. Nesse sentido, ele é até mais fragmentário, eu acho, heterogêneo, do que as notas de Pasolini, cuja unidade é minimamente assim, assegurada pelo comentário sonoro do Pasolini, apesar dessas diferenças muito expressivas entre, né, a parte filmada nos Estados Unidos, enfim, a parte cantada, né, nos Estados Unidos, e o encontro com os estudantes em Roma e, enfim, toda a parte em que Pasolini monta, vamos dizer assim, a sua analogia, né? Nessa segunda parte do filme, de que a gente assistiu um trechinho, é o momento em que essa estética da elaboração, vamos dizer assim, se acentua, é o momento em que ele abraça um trabalho explícito de elaboração em ato, em que pessoas que não se conhecem, convidadas pela equipe, participam dessas interações e desses jogos psicodramáticos, nos quais interagem sujeitos marcados pela violência da ditadura ou da polícia hoje, e algumas pessoas da sociedade civil de algum modo tocadas pelo problema. São encenações que colocam então lado a lado, literalmente, vítimas do Estado em 2 tempos, e de certa forma assim o filme se abre aos aportes, vivências, embates dos seus participantes, escapando da demonstração mais controlada, mais didática da sua hipótese histórica, aquela do passado que não passa. Escolhendo o psicodrama para reger essas interações, o filme parece apostar que enfim, as conversas, aproximações, alianças, conflitos entre os participantes venham a expor sintomas sociais que encontrariam nos indivíduos brechas para manifestar o mal-estar, efeito do que foi historicamente, enfim, relegado ao esquecimento, não esclarecido, não elaborado, que insiste em retornar, né? O filme parece apostar um pouco na irrupção dessa sintomatologia, digamos assim. Nessa cena que a gente viu, a Nha Sandi, que é a filha de uma militante assassinada pelo Estado durante a ditadura, ela disse se aproximar muito da dor que os pais de jovens mortos pela polícia hoje, cujas histórias a gente conhecera um pouco antes, numa sequência anterior do filme, e ela propõe aquela espécie de roda que enlaça todo mundo em cena, né? Que inclui todas as vítimas da violência impune do Estado em cena, como se ela propusesse uma espécie de associação entre o luto incompleto dela mesma e o luto incompleto de Eliana, por exemplo, a mãe de um jovem enterrado em Perus e não identificado. Ela veio morto pela polícia, não identificado, ela veio a descobrir, enfim, que ele estava enterrado muito tempo depois. Essa aliança em cena alçada a um pensamento sobre a história, como se as violências sofridas pelos parentes mortos, né, de todos aqueles personagens pudessem de algum modo ser associadas e mesmo representassem, vamos dizer assim, o par recalque e repetição, algo assim. Tem também essa outra personagem, não vou poder falar sobre ela, a Sandra, que é uma pessoa que acaba dominando um pouco essas dinâmicas psicodramáticas, que é uma personagem uma ativista conservadora, que confunde justiça com vingança, que reproduz um discurso legitimador da violência do Estado e defende a pena de morte, enfim, que causa muito incômodo entre os participantes. E a gente viu naquela cena, um trechinho também no segundo fragmento que assistimos, a gente viu o Michelasso, o ex-preso político, ele propõe com ela uma espécie de cena silenciosa que parece corresponder a uma trégua, uma espécie de pequeno rito pela paz, como se ele tivesse, o Michelasso, ritualizando a superação de seus próprios fantasmas internos. Ele, que tendo sido torturado, tinha confessado para a Sandra em cena anterior que lutou muito para silenciar em si o desejo de vingança. Então, assim, o que eu queria defender, sei que estou falando de uma maneira muito rápida, trabalhada, é que esse teatro espontâneo, nesse experimento psicodramático instaurado pelo filme, parece buscar tornar visíveis em cena, e não sugerir, através do trabalho de montagem, os dilemas, aporias e sintomas relacionados à hipótese histórica do filme, da irresolução, da repetição crônica, da violência, do passado que não passa. No filme do Pasolini, essa abertura, vamos dizer assim, para o questionamento,
E mesmo para o fracasso de sua própria hipótese histórica, embutida, né, na proposta de transposição do Orestes em África, a analogia que ele exercita na montagem, vai se dar na cena, a única em som direto, né, em que, quer dizer, tem também a gravação em estúdio do trecho cantado nos Estados Unidos, né, mas essa cena em que ele reúne estudantes africanos para discutir com eles em Roma sua proposta de filme. Então, é de um modo inteiramente distinto do que faz na maior parte do filme, que Pasolini põe à prova a pertinência de seu estudo, confrontando-se com a jovem inteligência africana e, ao mesmo tempo, reconhecendo e encenando, colocando em cena também sua exterioridade à África, que, em alguma medida, idealiza e na qual projeta seus próprios anseios. Eu iria mostrar um trecho, vocês já viram aqui, embora sem som, na montagem feita pelo Fred, aquele momento, enfim, reflexivo radical, né, no qual a visão da África de Pasolini, tomada em bloco, ele, por exemplo, se permite lançar a mão de imagens de uma guerra civil muito específica, né, que envolve conflitos étnicos muito específicos e relacioná-las às imagens que ele registrou em outros países, enfim, essa visão da África é questionada diretamente por um estudante que lembra que a África é um continente. Outro deles questiona a nostalgia tribal de Pasolini, lembra que, enfim, na Europa, por exemplo, não se fala em gauleses, né, mas em franceses. No outro momento, a suposta democracia trazida pela Europa às jovens nações africanas é questionada. Pasolini se expõe, argumenta, luta por sua hipótese, né, pela pertinência da sua analogia. No filme do Rodrigo, de que a gente viu trechos, a hipótese é tácita, não é assumida verbalmente pelo autor, e o expediente psicodramático vem testar o seu rendimento na prática, a partir de interações e jogos abertos aos aportes dos participantes. De olho, é claro, no modo como essa sintomatologia afeta as subjetividades e se exprime nas interações e nos discursos dos indivíduos escolhidos, né, para participarem aí desse experimento. Para terminar, sem concluir, aí eu abro, eu sei que a coisa ficou muito aberta e inconclusa, mas quem sabe a gente pode retomar depois na conversa. Eu queria comentar o final, rapidamente, dos dois filmes. O Orestes termina com uma cena de psicodrama, na qual Nha Sandi, essa moça filha da militante morta em 73, enfrenta um encontro simulado com o Cabo Anselmo, aquele que traiu a sua mãe, vivido na dinâmica psicodramática por um ego auxiliar, né, por um cara que está atuando. Nesse confronto simulado, o mesmo Michelasso que vimos na primeira sequência, que parecia o mais disposto no filme a um trabalho de esclarecimento, de superação do ressentimento e da repetição sintomática, ataca o Cabo Anselmo e o sufoca. O som direto dá lugar à música antiga, foco sobre o rosto de Nha Sandi, que observa perplexa. Orestes fecha com esse impasse, espécie de última lição de história, que vem reforçar a sugestão de que não há, eu cito um texto da Ivana Feldman sobre o filme, solução de compromisso entre ação racional e reação violenta, entre esfera pública e justiçamento privado, entre o dever de reparação do Estado e o desejo de vingança dos indivíduos. Então, o filme parece sugerir que, enfim, que forças arcaicas e modernas atuam, não é, justapostas no Brasil contemporâneo, sem superação, sem síntese possível, talvez um pouco conforme o diagnóstico de Pasolini posterior à realização das notas para uma Orestes africana, né? Já nas suas notas, é com esperança que Pasolini projeta na África pós-colonial a possibilidade de uma síntese entre mundo arcaico, mítico e democracias modernas, trabalho de montagem. Mas eu gostaria de comentar esse belíssimo final, sobre imagens de homens cultivando a terra, esse belíssimo final que não vimos, nem veremos, mas que vocês podem assistir caso não tenham visto, né? Sobre imagens de homens cultivando a terra, primeiro um indivíduo solitário com sua enxada, depois dois, depois alguns homens trabalhando. Ouvimos, eu cito, uma nova nação nasceu e seus problemas são infinitos, mas os problemas não se resolvem, se vivem, e a vida é lenta. O processo até o futuro não tem solução de continuidade. O trabalho de um povo não conhece nem retórica, nem espera, acho que espera. Seu futuro está em sua ânsia de futuro, e sua ânsia é uma grande paciência. É interessante como no final se assume inteiramente a abordagem da África, né, e não o estudo de uma adaptação da tragédia para a tragédia por vir. De novo aparece essa tensão interessante e não resolvida
entre a força inicial da filmagem e a meditação na montagem, né? Mas, contrariando algumas passagens anteriores, mais assertivas nas suas projeções, que se valem justamente do amparo do mito, Pasolini termina com uma grande abertura, suspendendo o sentido e afirmando sua crença de que o futuro não está privado de história. Aqui eu estou citando outro trechinho da entrevista dele, como o do Flor. É isso, gente. Desculpem a correria e obrigada. Bom, muito obrigado. Foi ótimo encerrar com os quatro fantásticos. Tocha Humana, Homem Borracha e as Mulheres Invisíveis. Faltou coisa, né? Deixei de lado. Nós temos 25 minutos, tá? Para conversar um pouco. Fernando já está ali acenado. Só queria dizer assim, que achei muito bacana mesmo, assim, desde a potência da fala do Fred, que trouxe umas coisas estranhíssimas para mim e muito assustadoras, né? Essa conversa mais direta com o Davi, ouvir a Júlia assim, pela primeira vez, né? Só ouvindo aquela banca que a gente estava junto. E trabalho da Claudinha, que eu estou cheio de perguntas aqui para fazer sobre essa proposição somática, que me parece confirma as teses da esferologia de Sloterdijk, né? E do imperativo é preciso mudar de vida, que é o imperativo fascista, né? Então, esse filme me deixou muitas questões, adorei ouvir também, assim, foi muito bom ouvir vocês. Então, não vou perguntar nada não, vou passar por Fernando. Bom, agradeço muito as falas de vocês, foram muito inspiradoras, por isso que eu já levantei o dedo. Eu acho que a discussão do projeto Pasolini com a Oreste e também esse contraponto com o Orestes brasileiro, ele é talvez a melhor resposta à pergunta que me tinha sido feita antes. Se é possível fazer tragédia hoje, que eu transformei em como fazer tragédia. E a fala de vocês lembra uma coisa muito importante da tragédia, uma dimensão muito importante da tragédia, que a tragédia não é apenas um gênero artístico. Ela é uma intervenção profunda da arte na dimensão existencial política humana, que transforma profundamente, radicalmente. As tragédias gregas que a gente conhece, elas estão fazendo isso que é o tema da Oresteia, exatamente, que é a instauração da civilização greco-ocidental. Então, onde é que a tragédia se encaixa? Onde há algum lugar de transformação política radical e, particularmente, onde se deve fazer face à barbárie. Não é? Então, é muito interessante que o Pasolini, de uma maneira um tanto programática ou profética, busque a Oreste em África. Né? E é também muito revelador da honestidade e da verdade do projeto dele, que ele não consiga fazer, no momento em que ele tenta fazer. Eu diria que se ele fosse num outro momento, no momento da instauração do Tribunal de Reconciliação na África do Sul, quando se constrói o povo arco-íris, ele teria um paralelo com a Oresteia. Um paralelo que, ao mesmo tempo, vê a cultura tradicional de base estabelecer
um marco civilizatório, ao mesmo tempo com instituições e com um cuidado particular com o modo, com as leis não escritas, digamos assim, para pegar uma terminologia trágica, né? As leis divinas, né? que é uma dimensão muito importante e que é levada em consideração na África do Sul, né? Que não basta uma anistia formal, é preciso fazer uma purgação funda, uma catarsis, né? Que é o que o Orestes faz antes de ser submetido ao tribunal formal. Né? Ele passa pelo templo de Apolo na história para ter uma purificação profunda para que a instituição depois possa fazer a transformação das Erinhas em Eumênides. E é o que o filme Orestes mostra, que isso não foi feito no Brasil. Nós não fizemos essa nossa lavagem profunda. E é por isso que estão os cadáveres voltando. E por isso que a ditadura não está enterrada. E por isso que nós começamos um ano com massacres e massacres e a violência, que era a violência da ditadura, volta e está voltando na sua forma mais bárbara, que é o da violência policial, da nossa violência policial e da guerra entre polícia e as facções armadas da população que se confrontam à polícia. É a barbárie. É a barbárie. Sem o ato trágico, que é ao mesmo tempo sagrado e institucional formal, né, o que os estudantes na entrevista da universidade denunciam no filme do Pasolini, é que aquela democracia, aquele modelo é formal, não é real. Né? Então, não faz sentido para a realidade dos povos africanos. Né? É só quando ela se torna real, efetiva, que ela pode ter algum sentido, como fez algum sentido no Tribunal de Reconciliação. Mas é muito bom ouvir isso, porque lembra que nós não fizemos isso. E eu acho que é uma das razões pelas quais os fantasmas e os terrores e as fúrias da ditadura estão voltando com toda a força. Ô, Claudinha, só... O microfone... Só para falar uma coisinha? Depois eu falo. Não quer falar? Bom, queria agradecer o comentário. Ajuda, inclusive, a esclarecer aqui a minha apresentação conturbada. E lembrar de um filme muito importante feito na África do Sul por ocasião da comissão, que se chama Comissão da Verdade na África do Sul, que inclusive numa apresentação, num colóquio organizado pelo nosso grupo de pesquisa em Belo Horizonte, eu tentei fazer uma relação entre o Orestes, estabelecer um diálogo entre o Orestes e esse filme do André Vanin, feito acompanhando entre o Orestes do Rodrigo e o Comissão da Verdade na África do Sul, feito por um realizador francês, dos Ateliers Larran, acompanhando todo o processo da Comissão da Verdade e daí eu tentei pôr lado a lado essas cenas, essas interações do psicodrama, né, com as encenações mesmo de reconstituição dos crimes, né, que colocam em cena os próprios criminosos, né, que do processo da Comissão da Verdade, as reconstituições, enfim, só fica um pouco como referência, mas muito obrigada. Ô, Claudinha, só um comentário bobo. Não sei se você conhece uma peça do Pasolini chamada Pílades, porque você fez um comentário muito interessante sobre a questão do anacronismo no Pasolini, né? Que não é qualquer tipo de anacronismo, né? É uma transposição de uma questão para um outro tempo, mas onde a questão permanece, não é simplesmente
né? Como às vezes aparece, as pessoas querem colocar questões contemporâneas da tragédia, ou da tragédia, né? Misturar alhos como galhos. Né? E no Pílades é muito interessante porque o Pasolini se coloca praticamente como um escritor antigo da tragédia e continua a escritura da história do Orestes, né? Onde o amigo ele é duplicado, o Pílades dá um conselho a ele que ele precisa instaurar uma nova ordem, né? Para exatamente superar o trauma ou a continuidade da tragédia. E daí ele tem que passar por Atenas, ser julgado por um tribunal de homens, perdoado ali e voltar para instaurar a democracia em Argos. E daí, quando ele volta, ele não é capaz de fazer essa superação, né? Se une à irmã e a ordem retorna toda novamente. Né? Então é muito interessante. Talvez fosse interessante porque aí tem uma coisa, não é só pensar, né? Como ele faz aí na nota sobre a Oresteia, né? Mas ele se coloca como escritor antigo aí, né? Um outro procedimento, é muito interessante, porque você lê o texto, parece que é uma tragédia, né? Parece que é uma tragédia antiga mesmo. Só que a questão, claro, colocada ali na continuidade da história é o processo italiano, né? Do pós-guerra, em que justamente quando há a possibilidade de instaurar uma nova ordem, né? Aquele que deveria levar a evolução se alia com as forças do passado, com a democracia cristã, etc. Né? É interessante, eu acho que ia ajudar assim, nessa tua leitura. E esse processo do anacronismo acho que tem a ver com o uso do Nietzsche, que eu acho mais interessante, né? Que é, em vez de anacronia, a alocronia, né? Que é uma transmutação do tempo que me parece mais próxima dos usos do Pasolini, né, do que só pensá-lo na perspectiva do anacronismo, que agora girou também como, né, uma espécie de modelo, né, quer dizer, construção de mapa, né, dessa colisão. Né? Então, para sair desse mapa construído por uma anacronia, uma alocronia intempestiva. Diferença, né? Pasolini não é isso. Isso é um alos, né, mais do que um anos. Fechei aqui. Mais alguém? Quer perguntar? Comentar? Vinícius? Fala só uma coisa. Não, para a Júlia, que é o Bertolucci, é o Giuseppe, não é o Bernardo que fez o L'Arabia de Pasolini. É o irmão. Jura? Juro. Um pouquinho mais jovem. Mais radical. Mais radical mesmo. Inclusive, ele fez aquela sequência do sexo, do Carlo fazendo sexo com 20 jovens. Ele fez um monólogo, ele filmou um cara fazendo um monólogo super forte, assim, impactante. Ele foi no mesmo dia que eu vi o Ninetto uma vez, e daí eu lembrei, porque eu adorei, achei muito massa, que eu trocar uma ideia contigo depois, Fred. Porque é uma coisa que eu estou pensando muito agora, são essas interações em rede, de virtualização, da duplicação informacional do mundo, uma coisa meio psicótica assim, que a gente está criando. E acho que a ideia de figuração que você trouxe do Pasolini, que na verdade é um pouco isso, né? É tentar, de alguma maneira, a figuração não como simplesmente representação decorativa, né? Mas como, eu lembrei da ideia de tipos mesmo, assim, né? Que é figura mesmo, assim. E lembrei que nesse mesmo dia que eu vi o Giuseppe Bertolucci apresentando L'Arabia de Pasolini e a cena o Ninetto Davoli foi apresentar na sequência o Decamerão. E daí ele dizia como Pasolini, eu gosto de contar essa história, porque ele dizia como Pasolini escolhia os figurantes. Ele saía na periferia com o Ninetto, e o Ninetto, muito engraçado, contando, ele falava assim, ele falou assim, eu vou apresentar o Decamerão para vocês aí, me falaram o que eu posso falar do filme de legal para vocês. Dele, um belo filme. Daí todo mundo bateu palma, meio constrangido dele. Não, lembrei de uma história. Ele contou, eu saía com o Pierpaolo na periferia, nas borgatas de Nápoles, né, ou seja, mais pesado ainda que Roma, para dar um giro, e o Pierpaolo ficava de longe e falava assim para mim, chega naquele cara lá. Eu chegava, perguntava a hora, uma coisa do gênero assim, e ele ficava de longe, vendo o rosto, fazendo
uma objetiva, né, vendo o rosto. Se ele gostava do rosto da pessoa, ele chegava e falava assim, ó, a gente está fazendo um filme e tal, e você não quer participar do filme? Era efetivamente gente do povo, né? Assim, né? E daí eu lembrei, porque você falou da figuração, eu lembrei disso, que é um negócio bem legal, é uma figura, não é uma maquete, não é aquelas figuras que você passou aqui, atormentadoras de fantasmas de maquete de 3D, né, que passa assim. Eu queria até, Fred, que tu pudesse, assim, pode desenrolar assim, mais uns 5 minutinhos sobre essa história da figura, né, que você acha, assim. Pode desenrolar, Não, mas só assim um pouco, assim. E aí depois, e antes de tem a ver com isso que o Vini falou, mas assim, me parece que Nigéria, estou propondo, pode ser quase algo como Negrada. Então, nenhum nome é à toa. Acho que o Fela Kuti se engana, porque o Mark Twain, no Tom Sawyer, que é um livro que é proibido em alguns estados americanos de maioria negra, por causa do uso do níger, né? Que seria uma espécie de nego velho, crioulo, qualquer coisa assim, né? Então, porque se usa muito termo no livro. E Nigéria é níger, né? Nigéria é nós em português que dizemos, mas que o níger seria uma espécie de negrada. Então, é um nome que tem um sentido do cão, né? Então, o Fela Kuti está meio equivocado. Do rio. Que é o rio Pois é, que é um rio, né? Essa questão, pois é, da África, que tem essa questão etimológica veio agora à tona no documentário Eu Não Sou Seu Negro. Ele trata justamente dessa questão aí da Nigéria. Pois é, e esse livro do Mark Twain é muito interessante, porque é uma espécie de... tem a ver com isso, né? Então o livro acabou sendo proibido, tem uma discussão em torno desse livro ainda em alguns estados americanos, né? É um livro incrível, né, da aventura de Tom Sawyer. Mas, enfim, era coisa de figurante. Só que eu fiquei com isso, assim, que os nomes não são à toa, né? Nunca é. Eu acho até que ele fala que é à toa. Acho que ele fala que foi escolhido pela mulher de um burocrata, não sei do que, entendeu? Assim, talvez ele nem soubesse qual era mesmo. Mas na biografia dele, Carlos Mudo, que saiu no Brasil com o prefácio de Gilberto Gil, é uma biografia incrível. O cara foi morar com ele e ele escreve em primeira pessoa, como se fosse o Fela Kuti. Aí é doideira, é um livro de aventura, assim. Começa com uma fala que é a mãe dele, o espírito da mãe dele, né? Quem faz o prefácio do livro. Prefácio não, já é uma espécie de introdução, assim. E aí depois ele fala que ele foi a mãe dele foi ter o terceiro, quarto filho, e aí nasceu uma criança, só que o avô era pastor e tal, e na época o pai estava muito próximo de uns missionários ingleses, eu acho, e aí deixou o missionário batizar a criança, e a criança morreu. Ele fala, claro, o cara, como é que ele deixa batizar a criança, não sei o quê, com um nome que não significa nada. E aí depois, quando ele nasce, ele fala que é o segundo nascimento dele, que era ele que tinha nascido daquela vez, e foi tipo amaldiçoado e nasce de novo. É muito interessante o livro. Mas enfim, esse negócio da figuração, de fato, assim, é uma coisa atormentadora, que a gente tem investigado há um tempo. Claro que não é assim, desprovido de uma relação com a figuração na arte, né? A ideia de figuração, de modernidade, e tal, mas que o desejo mesmo é perceber essa escala humana das coisas, sabe? De alguma maneira, assim, nessas imagens. Então, essas imagens que viram os fantasmas, foi da gente ficar vendo incessantemente mesmo esses filmes, e vendo como filmes, porque é isso, não, é um institucional do Estado para sei que, aí passa numa efeméride e tal, né? Ou então passa antes com a associação de moradores, aí fica ali, depois passa no dia da inauguração da obra, sei lá, no dia da inauguração do convênio, não sei o quê, e depois, né, é esquecido. Só que são filmes que custam caríssimo, sabe? E aí eu comecei a voltar, a olhar para isso, na verdade, tem uma rede assim de coisas para falar, mas quando o Aaron Farol esteve aqui, e ele deu um curso aqui que ele estava fazendo em vários lugares do mundo e tal. E ele era um projeto chamado Labor in a Single Shot, que é para você filmar relação de trabalho em até 3 minutos e também saída de fábrica. E aí eu fui com o César Melhorinho, o Beto Robalinho e o Luiz, eu acho, Garcia. A gente foi filmar numa empresa que estava fazendo essas maquetes, muitas maquetes aqui no Rio de Janeiro. E era um escritório, que era pequeno, pessoal, gente boa, assim. Um escritório pequeno,
4 computadores, sabe, um de frente pro outro, e era uma molecada, fazendo ali, tchá, e era o grande barato era a colorimetria da árvore, tá incrível, essa textura do asfalto, e a cidade explodindo ao redor, assim, a 1 quilômetro tinham os buracos todos abertos, as remoções, toda explodindo tudo. E aí essa coisa do trabalho manual, aí também, né, tem uma preocupação do Farok e tal, não sei o que, também com essa coisa do trabalho das mãos, enfim. E aí essa coisa da saída da fábrica também é uma coisa que eu acho é muito legal, aquela sequência, né? Tanto a comparação da fábrica com a escola, quanto a ideia também de que a fábrica, essas filmagens de saída da fábrica que o Farok propunha, tem a ver com as primeiras imagens, né? O que é a primeira sessão de cinema, o que é o nascimento do cinema, né? Institucionalmente, a França falando quando foi a primeira exibição pública e paga, e aí tinha isso. E essas são algumas das primeiras imagens, que durante um tempo era um documentário, então aquelas pessoas eram tratadas como figurantes e tal. Um documentário. Até que depois, com os estudos, não, foi feito 3 vezes, a fábrica era dos pais do Auguste e do Louis Lumière, então assim, aquela galera não tinha opção a não ser figurar para aquela moçada, entendeu? Então assim, o quanto de invenção é aquilo, que são aquelas pessoas, as roupas também, né? A galera tá talvez bem vestidinha demais para estar saindo do expediente da fábrica e tal. Então tem uma série de camadas ali que são por invenção, né? Então esses figurantes, eles começaram a aparecer com muita força. E aí, vendo esses filmes, depois de nessa empresa, não sei o que, eu comecei a assistir bastante esses filmes, depois o Yuri veio com a proposição de um filme para fazer juntos. Enfim, mas vendo essas imagens, a gente recente fez um curso lá no BNB, em Fortaleza, com essas imagens e pediu para as pessoas trazerem imagens de Fortaleza. Aqueles fantasmas brancos, eles são uma programação para virar a pessoa. E aí, num slow, eles viram aquele... Só que ele tem um período fantasma antes de virar uma pessoa, sabe assim? De virar um modelo, ele primeiro vira um fantasma branco. Esse cara é muito violento, né? Assim, tem isso, efetivamente, na imagem e tal. Ele vira um fantasma branco, depois ele... Um espírito... É muito esquisito, né? E aí... tem imagens, por exemplo, de Fortaleza, que é super impactante também, que tá mostrando a orla da beira-mar, assim, os prédios todos irregulares, que são na beira do mar, assim, tal. Tá tudo errado, mas são prédios de gente muito rica. Quando vira pro lado do Morro Santa Terezinha, que é um lugar também completamente invisibilizado na cidade. E aí, rapidamente, entram os efeitos, aquelas coisas 3D. Só que quando você para, antes de entrar o efeito 3D, a galera, acho que, sei lá, com preguiça, ou não sei o que aconteceu, as casas das pessoas foram todas no Photoshop, pegaram um pedaço aqui e saíram replicando, assim, sabe? A comunidade que estava ali, ela de fato tinha a filmagem, mas alguém, acho que talvez para facilitar a passagem entre a filmagem factual e o efeito que ia ser aplicado depois, jogou um Photoshopzão na casa da galera ali e tchau, sabe assim? Então, essas coisas são muito intensas e são feitas por alguém, encomendadas por alguém, e eu acho que nós somos todos copartícipes dessas imagens, assim, sabe? Tanto do que suporta, quanto elas estão aí rodando e tal. Acho que tem, realmente, assim. E, enfim, e aí os figurantes são baseados na conveniência, né? Você vai botando ali. Eu acho que já até tem um uso, por isso que os games aparecem com força agora, tem um uso perverso também lá, porque aí você pode jogar com qualquer figurante, aí já não tem isso. Não é assim que nas maquetes eletrônicas é fácil você achar. Ah não, substituíram todos os moradores negros da Rocinha, eu fui acompanhar um dia a galera filmando lá para depois fazer a maquete. Aí tem horas que é isso, tem a filmagem, tem um senhor sentado na calçada. Aí entra a maquete, e ele é substituído por uma galera de terno, não sei o que, caminhando por ali. Brancos, tal, não. É fácil perceber nas maquetes, mas aí os games vêm e permitem que você jogue com muitos corpos diferentes e tal. Uma senhora gorda, idosa, de biquíni e fio dental. Então, sabe assim, qualquer configuração que você imaginar, se não tiver ainda, vai ter semana que vem. Assim. E aí é muito louco, né? Porque que tipo de identificação você produz quando esses modelos são completamente instituídos de qualquer história, né? De qualquer... Mas assim, é possível pensar esses figurantes fora dessa estrutura de conveniência? Não, sem dúvida, é o que o Pasolini faz, né? Sim, pois quer dizer, eu lembro da pergunta do Nazário ontem para mim, assim, então me diga um nome importante do Acre. Você lembra disso, né? Importante em relação a quê? Né? Pois e aí é como se eu tivesse, em vez de dizer para ele que não me interessam os importantes, mas os desimportantes, os figurantes.
Enquanto você falava agora, eu lembrei do trabalho da Maria Gabriela Lençol, que o João Barreto, inclusive, o tradutor do Walter Benjamin, que é o grande pesquisador da Lençol, dedica um livro inteiro à ideia da figura. Entre figura, figurante, figuração. Estava falando, estava me lembrando, eu não sei porque eu não lembrei de dizer isso antes. E o trabalho da Lençol inteiro é em torno da perspectiva do figurante como potência. E não para dar a ele um centro, mas para, não é mantê-lo, porque isso é a imposição, né, da conveniência, mas para deixá-lo como figurante. Como deixá-lo como figurante e atribuir-lhe a importância de potência que interfere no centro. Você percebe? O trabalho inteiro da Lençol é isso. Esse livro do João Barreto é incrível, que despertou essa questão. O que complica, eu acho, muito essa relação com jogos é porque se você for no YouTube, alguns dos filmes mais vistos lá são de gameplay, que eles chamam. É a pessoa jogando. Centenas de milhões de vídeos isso aqui. Só que aí as pessoas têm começado a fazer essas séries. E aí você não tem controle. Muitas vezes tem um jogador numa janelinha e o jogo rolando. E, cara, são muitas classes sociais diferentes, muitas cidades diferentes, muitas... A mise-en-scène geralmente tem uma coisa que se assemelha porque é meio espetacular, o cara tem que te convencer que tu tem que entrar no canal dele, né, e tal, aí tem uma mise-en-scène meio... acaba ficando um pouco padronizado. Mas você de sotaques, de formatos, sabe assim? E aí isso é muito perturbador, porque a galera está criando muita narrativa, os jogos encorajam isso e está sendo feito, assim, sabe? Então, não é só que é um negócio ruim, porque são exercícios incríveis, tem uns filmes legais. Assim. Tem um que vocês quiserem ver, assim, que é muito bacana, chamado French Democracy, que é 2005, acho que até um asiático que faz, depois dos eventos que rolam na França. 2 meninos que estão fugindo da polícia, 2 negros, se escondem num lugar, tipo, corrente elétrica, assim, uma casa de força. E aí eles vão eletrocutados, aí começa uma série de protestos na periferia, no subúrbio, lá em Paris. E aí um cara faz um filme que é com essas imagens de jogos, falando disso, assim. É bem interessante o filme, assim, sabe? Tem uma questão aí que é interessante, que seria importante de repente levar até aí. Não sei se vocês lembram, o Eric Auerbach publica um livro que se chama Figura, né? Lendo justamente algumas imagens a partir do Dante. E por que esse interesse dele? Porque desde o Renascimento até hoje, figura ganhou o sentido de representação, de apreensão de uma imagem. Enquanto que na Idade Média, figura na tradição teológica tinha um outro sentido. A partir do Renascimento, figura ganhou, digamos, uma espécie de imagem topológica. Enquanto que na Idade Média, figura significava, estava mais para a dimensão da tropologia, do tropos, né? E não do topos. E figura para os filósofos da Idade Média, para os artistas da Idade Média, significava mais translação de sentidos, ou seja, aquilo que é inapreensível, né? Por isso que um pintor que vive justamente nessa passagem, um pintor religioso que vive na passagem entre a Idade Média e o Renascimento, vai colocar isso como um problema também, né? A partir dos seus afrescos, que é o Beato Angélico, o Fra Angélico, né? Que nas celas, né, do convento de São Marco em Florença, o que está mais em destaque nos afrescos são as manchas, né? Aquilo que mancha o corpo de Cristo, o vazio dentro de um túmulo, ou então os coloridos alucinados em algumas pedras de mármore, e ele colocava aquilo dentro de uma composição e você não sabe muito bem o que são aquelas manchas. Então ele estava justamente colocando em discussão justamente a noção de figura, que tem uma relação muito forte com a noção de transubstanciação, né? Então é interessante pensar nisso, porque o Pasolini estava muito interessado justamente em pintores nessa passagem da Idade Média para o Renascimento. E só essa ideia de figura também, se a gente pensar, atualizando o
para além de Pasolini hoje, a gente pode associar a noção de perfil na virtualização. Né? Que é uma outra observação técnica de avatar, isso? Perfil, né? Ou seja, a gente, perfil, a figura, né, que se autonomiza, né? Ou seja, quando você diz aí aqueles fantasmas que aparecem, etc. Tal, quando você falou de todo modo como a subjetivação de um determinado nicho, começa com um determinado nicho, de alguma maneira, aqueles caras que ficam nos subterrâneos das casas, nos porões das casas dos pais, né, como um perfil virtual, simplesmente. Ou seja, assim, é um tipo de, que ao mesmo tempo com uma potência, porque são eleitores do Trump, né? Ou seja, e não sei se você chegou a ver e tal, que, por exemplo, a mesma empresa que fez a campanha do Trump e a do Brexit, né, a tal da Cambridge Analytica, né, é uma empresa que funciona e modula toda a sua propaganda e modo de ação política virtual com base em perfis, feitos com base em rastros digitais, né, ou seja, todo esse mapa, que é um desenho, né, que é uma figuração, que é uma figuração mesmo assim, de por onde você anda na rede. Para mim isso tem me preocupado muito, sim, porque isso é para além da mutação antropológica, isso aí é uma cyber-antropológica, é uma coisa do gênero. Sabe? Assim, nenhuma possibilidade de liberdade. Se a Pasolini preocupava isso, assim... Cara, eu ando lendo muito ficção científica, por causa do filme da Adília Queiroz e tal, Era Uma Vez em Brasília, por causa do Francisco Portugal Tcherdalini, que é ficcionado. E aí tem um, cara, que esse vale muito a pena ler, assim, é um do Philip K. Dick, chamado Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? É uma pergunta, que é maravilhosão, né? E aí, é o livro que dá origem ao Blade Runner, só que ele tem outras camadas. Mas no ápice, assim, a coisa que vai separar os humanos dos androides em determinado momento é a capacidade de ter empatia. E aí o cara descobre, o caçador, se o androide tem empatia ou não, através de uma série de perguntas morais que configuram um teste de dilatação da pupila, não sei o que, ele sabe se é ou não. E aí tem uma prisão espetacular que ele faz, porque são 6 androides que vêm para a Terra, querem ficar aqui, e são mais humanos do que a maior parte da população que ficou na Terra. E aí, assim, né, nesse esquisito. Aí tem um androide que ele vai prender, e ele chega nela, e ela está numa exposição do Eduardo Munch, aí está na frente do quadro, O Grito. E ele chega e vai prendê-la, ela fica numa boa, elegantérrima, que ela é cantora lírica e tal, não sei o quê. Ele fica lá impassível, e ele vai prender, e ela, não, tudo bem, eu vou com você. Aí ela, uma hora, pergunta pra ele, vem cá, mas se eu simular muitas vezes que eu tenho empatia, será que isso não é ter empatia? Aí essa pergunta deixa ele completamente desestabilizado, e ele vai ali, começa a duvidar da própria humanidade dele também, assim, sabe? Então, assim, o que eu fico pensando nessas relações é que, para mim, eu acho, como, sei lá, a gente não fica fazendo separação de cinema e vida muitas vezes, entre isso aqui, eu acho que esse campo cibernético e tal, todo mundo tem um celular aí, tem um negócio, não tem separação, não. Eu não sou um e outro, sabe? É uma contiguidade, assim, claro que esses comportamentos, né, você falou, desses perfis aberrantes e tal. Mas você pensar que foi essa galera, por isso que eu fiquei também tão impressionado, essa galera, esses neofascistas mesmo, que ensinaram a gente esse negócio do Anonymous, que parece às vezes uma coisa legal, que eles atacam as corporações também, sabe? Eventualmente vão lá, estão na American Express, estão não sei o quê, porque ficam boicotando o Assange, e eles vão lá e detonam. Ao mesmo tempo inventaram os memes, todo mundo aqui riu já do meme, duvido que não, assim, repassa e não sei o que e tal. Foi essa galera que criou isso, assim, e o quanto disso mobiliza o mundo. E a indústria dos jogos é o que a indústria do cinema era na época do Pasolini, né? E essa galera está fazendo esses deslocamentos um pouco... Eu teria que, lógico, prestar mais atenção no que tu falou, assim, né? Mais consequentemente. Mas parece que quando a galera traz uma configuração que está aqui, impresso, né? E joga para dentro do seu jogo, por exemplo, pega a viatura, que é da polícia lá do jogo fantasioso lá, e coloca toda a impressão da viatura do Rio de Janeiro, parece que tem uma coisa próxima do que você estava falando, da cópia. Da tua rua e é isso. E a galera tuna o carro e vai para um lugar que tu combina com os amigos e fica fazendo festa, ouvindo funk, a galera dançando, e tem os gestos, não sei o que, é bem isso. Então temos que, né? Tudo bem? Tudo bem, né? Gente, então vamos agradecer, né?
agradecer muito a vocês que ficaram aqui ouvindo tudo isso, né? Principalmente, né? Porque o importante não é quem fala, é quem dá a escuta. Né? Não é quem dá a voz, é quem dá a escuta. Não é quem dá a palavra ou quem toma, mas é quem dá a escuta e toma a escuta e por aí vai. Então, assim, o agradecimento vai às pessoas que estiveram aqui, que se dispuseram a vir e que estão aqui nesse momento, né? O Luca, o Fernando, o Alex, o Vinícius, o Alexandre, o André, o Moisés, que eu acho que já foi embora, o Pedro, a Cláudia, a Júlia, o Davi, o Fred, o Manuel, assim, os que, né, se empenharam para esse trabalho, esses 2 dias, assim, acho que foi muito bacana, né? Me ficam 2 coisas, assim, né, pegando um pouquinho da fala do Davi no começo, antes dele falar, assim, é um momento de uma total ausência de força e de um absoluto cansaço de tudo, e foi muito importante para mim, para o Davi, nesse momento, assim, não desistir de fazer o seminário, né, e de contar com uma ajuda muito preciosa de algumas pessoas para poder fazê-lo. A gente chegou em algum momento a dizer assim, rapaz, vamos deixar isso para lá, largar de mão, chega disso, não fazer nada, vamos ficar em casa, pagar pelo ar-condicionado caro, né, virar burguês de vez, deitar na rede e ficar aqui só lendo, porque ele está bom lá fora. Mas a gente fica nesse enfrentamento ainda e vem, e ficamos muito assustados, e hoje no almoço foi muito interessante a configuração que acho que o Davi desenhou e o que eu queria muito deixar também como perspectiva, assim. O seminário do ano passado, na Fundação Casa de Rui Barbosa, nós tivemos no primeiro dia entre 120 e 150 pessoas no auditório. No segundo dia, que teve um cacete na cidade, vou usar a expressão do Fred, umas pauladas na cidade, entre taxistas e motoristas de Uber, e foi um dia com muita chuva também, nós tivemos entre 80 e 90 pessoas no auditório. E me parece que naquele momento, dizia o Davi hoje, havia ainda uma perspectiva de força, né? Acontecia, estava diante do processo de impeachment, a Dilma ainda não tinha sido afastada pelo golpe, havia ainda uma coisa, assim, uma euforia que as coisas vão dar certo, a gente tem que estar aqui. A gente estava no outro momento. A nossa alegria, a nossa disposição física, acho que o Vinícius que estava ano passado, acho que só o Vinícius que estava no seminário ano passado, assim, apresentando, né? A Júlia acabou não podendo ir. Quer dizer, assim, lembra desse estado de força, né? E de alegria, assim. Desta vez, assim, veio pouca gente, nós estamos, assim, noutra simulação dessa voz, dessa fala. Então, acho isso importante, assim, e que esse pouco seja uma multiplicação de potência ainda do encontro, né? Como o Alexandre falou ontem, e eu reclamei hoje de novo, acho, no meu texto, né? A ideia de realidade como presença, e não como perfil. Mas a realidade como presença ainda. Assim. Mas vai ser bom os meninos filmaram, coloca na rede, vocês vão ver. E fica aí, porque a gente precisa daqui a 40 anos olhar assim, pô, a gente era jovem, tinha menos barriga, tem essas coisas também. E então, assim, e eu acho que fica a geração da coisa do Pasolini, assim, que para mim é fundamental, eu acho que apareceu hoje, assim, muito rápido na fala do Alex, do Vinícius, que me parece vem o tempo inteiro, assim, é impossível produzir um pensamento impossível de ser pensado sem filologia crítica. Me parece que essa é o procedimento mais radical da produção do pensamento do Pasolini. Como pensar sem a produção de uma filologia crítica, né? E me parece que é essa um pouco que o Luca tratou ontem também, assim. Então é preciso recuperar um procedimento em que o pensamento se articula ainda com alguma filologia crítica, né? Aí você quer dizer alguma coisa? Eu só... Muito obrigado. Mas foi bom, não foi freestyle. Não, e o Manuel está falando tudo isso, na verdade não pense que
que estamos cabisbaixos, muito pelo contrário. Na verdade, a gente faz tudo isso para ser feliz. É isso. Obrigadíssimo. Valeu. E até uma próxima. Fred. E aí? Pô, muito bom, né? Foi